Bom dia a todos. Estamos reunidos aqui na Biblioteca Central, no auditório do Campus 1 da Universidade Estadual da Paraíba, para fazer a apresentação das contas da Universidade do último mês. Por ordem do magnífico reitor, vamos fazer agora a apresentação. Na mesa compõe Poliana, a pró-reitora adjunta da Pró-Reitoria de Planejamento, e Alexandre, contador da Projeto. E eu, Giovana, pró-reitora de Gestão Financeira da UEPB. Vamos começar a apresentação com Poliana, em seguida com Alexandre. Primeiro é Alexandre, depois Poliana e em seguida eu. Obrigada a todos pela atenção. Vamos começar. Bom dia a todos e a todas. Mais uma vez, é uma satisfação estar aqui prestando conta das despesas oriundas da folha de pagamento. Queria mais uma vez agradecer a colega pró-reitora Giovana pelas informações dadas oriundas da Profim e agradecer também ao professor Zandi pela confiança nessa apresentação. Então vamos lá. Como sempre, eu tento colocar, para facilitar o entendimento, a questão dos cálculos do provento. Como é que sai da folha, como é que está anunciado. Então, aqui nós temos o cálculo só dos proventos do mês de abril. Tá? A gente observa que no campus 1, o total de proventos gerado pela folha foi 11.777.056,61. Tá? Nós temos algumas deduções a esse valor, que é o auxílio de alimentação, que não entra para essa rubrica. Temos algumas restituições e faltas. Tá? Temos um valor, hoje lançado, anunciado, 11.189.811,95. É o maior dispêndio nosso, que é o campus 1. Tá? E com o menor dispêndio, tá? Nós temos aqui o campus 2. Tá? Com lançado, anunciado hoje, 447.959,53. Temos aqui detalhado por campos, tá? E aí o total de proventos gerado na folha, 16.591.853,76. Tá? Esse valor ele está disponível no site da transparência da UEPB, tá? Através do resumo gerado pela folha de pagamento. Tá? Temos um processo complementar oriundo de pessoas que saíram da UEPB e tiveram algum direito e assim foram pagos através da Profim, tá? Ele não recebe mais pela folha, mas por ser um recurso oriundo do processo de direito via RH, ele também é lançado no código de despesa do RH, não é isso aí, Giovana? Temos o total de vale alimentação 838.862 para o mês de abril, tá? Total de restituições 1.388,62 e de faltas um montante de 7.818,62, o que gera para a gente em abril um lançamento anunciado de 15.745.929,32. Tá? Mais uma vez, com relação a só proventos, tá? E aí a gente vai para o segundo ponto. A gente tem um total de proventos, tá? Qual o valor da folha de abril? Né? Desculpa aqui o máximo, mas é abril, tá? Conforme aqui. E nós temos o total da folha por campus, né? Um total de 15.745.992,32, que é aquele valor que nós chegamos na unidade anterior, mais os encargos sociais, que na prática aqui nós somos a PBPREV, tá? 2.665.011,18, mais o INSS, mais o FGTS e um único servidor da Emater voltado conosco, tá? Ele tem um recolhimento da FGTS, nós sempre fazemos.
Tá? O total da folha no mês de abril, tá? Inclui, aí nós temos os proventos, mais a PVPREV, mais o INSS, mais o FGTS, 18.769.762,85. Deixar bem claro esse valor. Com o vale alimentação, nossa folha gerou em torno, ela ficou em 19.608.624,85. Esse foi o total da folha, já está despesa gerada no RH. Aqui, desse valor, parte vai para a rubrica de pessoal, lançado uma rubrica própria pessoal, e parte vai para a rubrica, uma outra rubrica que diz respeito ao vale alimentação. Tá? Mas aqui é o total do custo gerado, despesa gerada com o pessoal. É este aqui. Tá? E aí, para ficar uma coisa mais clara, a gente tem o campus 1, ocupando aí em torno de 70,9% do custo com o pessoal, do campus 2, 2,82%. E aí nós temos por campus, né, para ficar uma visualização. Então observa que a concentração da despesa com o pessoal está praticamente no campus 1. Tá? Aí eu fiz um breve comparativo, tá, da folha de março com a folha de abril. Tá? A folha de março ela gerou 19.214.342,07. Em abril, 19.608.624,85. Certo? Gerando um crescimento de 2,5. Esse crescimento não é real. Não é real. A gente teve os proventos crescendo em 0,56. Eu acredito que torna-se estável, né? Não teve nenhum crescimento grande. A PVPREV 0,18. Tivemos um decréscimo aqui no INSS. Tá? No FGTS permaneceu estável, tem um leve aumento insignificante. E aí o grande precursor para esse aumento, a alteração na folha, foi o vale alimentação. Esses R$302.162 foi ocasionado pelo simples fato, o pagamento retroativo dos professores, no mês de janeiro. Então, esse valor aqui é um valor que foi inserido na folha de abril, mas que só vai ficar na folha de abril. Ele vai sair, esse valor aqui irá sair agora na folha de maio. Ele não vai ficar mais. Tá? Por isso que houve esse crescimento, um crescimento taxa nominal, mas não é real. E aqui eu tenho uma observação: o aumento do valor da alimentação deve-se ao pagamento retroativo do mês de janeiro de 2014 aos professores. E aí uma segunda observação: excluindo o valor 302.162 para o referente ao retroativo do auxílio de alimentação, a folha de pagamento cresceu percentualmente 0,49. Me desculpe, eu falei 0,56, mas 0,49, porque equivale a um montante só de incremento na folha de 92 mil, insignificante para uma folha que nós temos 19 milhões. Ou seja, a folha de março e abril praticamente é a mesma folha, nós não tivemos nenhuma alteração significativa. E aqui eu fiz um levantamento, um acumulado, tá, do ano, de janeiro até agora, abril. Nós tivemos um total de proventos pagos a nós, servidores, de 60.525.688,16. Um total de PVPREV de 10.426.428,36, INSS 1.390.498,36, o FGTS 1.109, PFAD, né? Somando um total, sem o vale alimentação, de 72 milhões. Se eu incremento, nós já gastamos, já empenhamos e pagamos de vale alimentação 2.151 em 4 meses. Tá? Ou seja, o total de despesa com o pessoal hoje, acumulado até abril, foi de 74.495.136,37. Né? A gente sabe que vai vir esse mês aí um grande
número de professores e professores. Tá? Esses valores irão subir um pouquinho. Tá? E a gente, preocupado com isso, fiz um breve levantamento, e aí as colegas vão detalhar mais, tanto a Giovana quanto a Poliana, com relação ao comprometimento nosso, tá? Principalmente a folha de pagamento com nosso duodécimo. Nosso duodécimo está 20.673.000 e a gente percebe que está aumentando significativamente a folha, tá? E a gente está preocupado com isso. Hoje, se você for analisar, tá? A última folha nós tivemos o total de 19.608.024 para uma duodécima de 20 milhões, ou seja, tivemos 1 milhão só para pagar todo o custeio da universidade. Fica aí a mensagem que a gente possa realmente juntar forças para que a gente possa melhorar esses números e trazer mais recursos para o UEPB, que nós estamos precisando bastante. Muito obrigado. E passa para a nossa amiga. Mas só pergunta, a progressão dos professores... Por favor, no microfone, porque tem gente assistindo na internet, tá certo? Aqui, ó. A progressão dos professores era agora no mês de maio ou no mês de junho? Ela vai começar a ser plantada agora no mês de maio. Certo, isso aí está... o percentual disso aí poderá comprometer a questão do retroativo de janeiro, porque foi uma conversa que tivemos com o reitor, que a partir do mês de maio seria pago o retroativo do mês de janeiro, no valor de 6%. Nós estamos calculando, passando o relatório para o professor Júnior, né? A pedido pessoal dele, e também todos os pedidos De maio. A gente pergunta. Executados.
A gente vê por cento de 150 até o final. Para suprir essa execuções. A maior nossa despesa são naturais. De capital com os tamanho da as instalações
avulsas. Existe também totalmente aqui. Fonte, né? Aqui as despesas correntes na fonte 70, que é a maior parte dela, né? Orçado 9 milhões, reservado 230, empenhado 1.359 e um saldo de 8.408. Na despesa de capital, 1 milhão, orçados, empenhados e reservados quase nada, né? Tendo o saldo todo disponível. Isso, lembrando o orçamentário, né? Porque o financeiro, para suprir esse orçamento da fonte 70, nós não temos suficiente. Na fonte 283, que são os recursos de convênio, nós temos os recursos, né? Porque se temos orçamento é porque nós temos os recursos em conta e eles estão sendo executados. Alguns demoram um pouco porque precisam de licitação e executam durante vários anos. Mas esse ano nós já executamos 1.074, temos reservado 1.864, significa que estão havendo licitações e contratos, né, para execuções dos convênios, temos um saldo de 18 milhões. A despesa corrente dos convênios, né, temos 6 milhões aprovados, 1 milhão e 700 reservado, 809 empenhado e 3 milhões e 600 de saldo. E a despesa de capital, 15 milhões orçados, 128 reservados e 265 empenhados, com um saldo de 14 milhões e 616. Então, reforçando, esse orçamento da fonte 283 tende a aumentar daqui para o final do ano, quando as execuções dos convênios começam a aumentar. E esse último gráfico é o cálculo do ODESC 2014, que ele apresenta uma comparação entre a receita ordinária do Estado, o que nós receberíamos se fosse 5,21%, que foi o último percentual mais alto que recebemos, o repasse que nós recebemos mensalmente, o percentual do que nós estamos recebendo em relação à receita ordinária e a diferença. Então, nós recebemos em média 20 milhões e 673 por mês. Abril, se tivéssemos recebido 5,21, seria 23 milhões. Em março, seria 31 milhões, em fevereiro 31, em janeiro 30. Então, isso dá uma diferença a menos para o UEPB de 34 milhões 915. Bem, esses são os dados que nós temos para mostrar a execução orçamentária, né, da UEPB. Em relação ao financeiro, vou passar para a Giovana para ela complementar. Porque somos uma autarquia estadual,
nós só podemos executar a despesa através de um orçamento aprovado pela Assembleia Legislativa, que esse ano de 2014, só foi aprovado em fevereiro, e no valor de 285.001.00, onde foi acrescido 1.200.000 de emendas parlamentares dos deputados da Assembleia, totalizando na fonte 112, 286.200.000 reais. De modo que em todas as fontes, todas as fontes foi 286 milhões, né? 1.200.000 foi só das emendas parlamentares. Na fonte 112 foi previsto 248.061.000, como Paulina disse, essa fonte de recurso é do Duodece. Nosso Duodece é quem realmente financia as atividades dessa instituição, e o nosso Duodece ele é regulamentado por uma lei, e essa lei diz que o cálculo deve ser de acordo com a receita ordinária, como Paulina já falou. A fonte 103 é a fonte do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, chamado Fundeb, que é uma fonte de recurso vinculada a uma legislação, que essa legislação só possibilita gastar essa fonte de recursos com a educação básica. O FUNCEP também é outra fonte de recursos que está aprovado no nosso orçamento, e também tem uma legislação específica, que só podem ser gastos esses 10 mil de acordo com um projeto aprovado pelo Conselho Gestor, que o secretário de Planejamento é quem preside o Conselho Gestor, e esses 10 mil reais só pode ser gasto num projeto que melhore os índices de desenvolvimento humano do Estado, para melhorar a pobreza no nosso Estado. A fonte 146 é de operações de crédito, que desde 2009 a Lei 9.000 deu autorização ao Poder Executivo para contrair essa operação de crédito para construções e ampliações de campi. O valor na lei é de 60 milhões. Desde 2011, esses créditos orçamentários estão sendo implantados no orçamento, mas a gente não executa porque não vem o financeiro. A fonte 270 é a fonte de arrecadação da universidade, que ela é muito pequena, porque o nosso intuito não é arrecadação. E está previsto os 5.850.000, e da fonte 283 é dos convênios federais, que também é uma fonte de recurso vinculada, que também não pode ser gasto com despesa de pessoal e com outras despesas. São fontes de recurso que têm uma legislação específica, vinculada a um plano de trabalho também específico. A isso foi feito suplementações, recebemos um crédito adicional oriundo do Proinvest, que é a fonte 132, 50 milhões ao mês, mais ou menos. Esses 50 milhões, por engano, vieram os créditos orçamentários para a universidade, porque o Proinvest é uma linha de crédito onde o governo federal, através do BNDES, contrai esse empréstimo para que o DR execute rodovias estaduais, e por engano os créditos orçamentários vieram para a universidade e o financeiro está no DR. Então, esses 50 milhões do Proinvest, eles não vão poder ser gastos pela instituição, porque a nossa finalidade não é construir estrada. E o recurso financeiro também não está aqui, está no DR, né? Esse valor de 50 milhões a CEPLAG deve resolver posteriormente, porque o DR que está com recurso financeiro precisa desses créditos orçamentários para poder prosseguir com essas obras de rodovias que já estão em andamento, né? Pela lei de responsabilidade fiscal, depois que é aprovado o orçamento, precisa ser previsto o cronograma de desembolso. O que é isso? Os valores que o governo do Estado ele prevê durante o exercício, de acordo com a arrecadação prevista também na lei orçamentária. Durante o exercício, ele tem que prever mais ou menos quanto ele vai ter em caixa para repassar para os órgãos, para poder manter esses órgãos com as despesas. Porque pelo princípio do equilíbrio, você só pode gastar se você disser de onde vem o recurso. E pelo cronograma de desembolso publicado, a universidade ficou de receber da seguinte forma: janeiro nós recebemos 20.572.000, fevereiro 20.774.834,
Março, 20.673.417, abril, 20.673.417, e assim sucessivamente até dezembro. Não recebemos mais esse recurso em nossa conta bancária. Esses recursos são fixados no sistema CIAF, que é o Sistema de Administração Financeira do Governo do Estado, onde nós utilizamos. E aí, como a gente está vendo pelas receitas orçamentárias, as fontes de receita orçamentária 270 e 283 são bem insignificantes com relação ao duodécimo. Nós arrecadamos em janeiro 85.898,77, onde a maior parte desse recurso é de receita patrimonial, que é a receita que a universidade ela adquire usando economicamente o seu patrimônio, e a maioria desse valor é de rendimentos de aplicação financeira, porque para a contabilidade, dinheiro é um bem patrimonial, então o seu rendimento é uma receita patrimonial, e esses 81 mil é oriundo desses rendimentos de aplicação financeira, dessas fontes de recurso. Receitas de serviços são serviços que a gente presta, como as clínicas do SUS, e as outras receitas correntes que são creditadas nas contas bancárias da universidade, onde nós não conseguimos localizar a origem, e a norma contábil permite que a gente classifique dessa forma. Em fevereiro já teve um aumento de 272.250, que foi das transferências correntes, que foi justamente um valor recebido de um convênio, né? O convênio foi firmado em anos anteriores e o recurso chegou em fevereiro para gastar com despesas correntes, que são as despesas de manutenção, mas tudo vinculado a um plano de trabalho previamente aprovado pelo governo federal. Em março, voltamos aos 83, na casa dos 80 mil reais, onde essa receita patrimonial estava em 69.855,63, as receitas de serviços 6.376,73, as outras receitas correntes 7.634,58. Em abril, recebemos mais transferências correntes oriundos dos convênios, no valor de 966.339, e recebemos também receita de capital também oriundo de convênio, 2.385.000. Os convênios que nós recebemos foram esses daí, ó. PAFOR, que foi aquele 272 mil de fevereiro, o convênio 78, 71, 78 de 445 mil, o outro de 1 milhão, de 200 mil, 740 mil e 966 mil. Fazendo um total de 3.623.589 de recursos federais que ingressaram na instituição nesses últimos meses. Todos esses recursos são vinculados ao plano de trabalho. E até maio a gente só recebeu esse valor. Lembrando que maio a gente vai fechar a conta no mês que vem, quando o balanceio estiver fechado. Nas despesas, em janeiro, como a universidade na sua maioria de servidores estão de férias coletivas, os professores, os alunos não têm aula, as despesas praticamente é de folha. Fevereiro já deu uma aumentada nas outras despesas correntes para 2.202.000, e a folha também aumentou, né? Porque em janeiro foi 16, em fevereiro 18, em março 19, as outras despesas correntes também já aumentaram, porque a universidade já está em pleno funcionamento, e até abril a gente já gastou acumulado esses valores de R$ 78.784.190,21, com todas as despesas correntes e capitais dessa instituição. Eu passei esses slides porque os meus colegas já apresentaram. Esse aqui a Paulina já apresentou, que são os saldos do orçamento. Esse o Alexandre já apresentou, que é as despesas da folha. E eu quis só mostrar o seguinte, que, como o Alexandre já mostrou, né, as nossas despesas com o pessoal, ela cresce. E ao longo dos anos, a gente teve um orçamento de 2008 para despesa corrente, outras despesas correntes de 14 milhões,
que esse ano praticamente foi a mesma coisa, né? Porque em 2013 nós gastamos 26.662.000 e para esse ano de 2014 só foi previsto 14 milhões. Por isso que nesse mês de maio a gente está quase sem orçamento para as despesas de manutenção, né? Como Poliana já mostrou, o nosso duodécimo ele não está acompanhando a arrecadação, né? A receita ordinária, como diz a Lei 7643 de 2004, e por causa disso a gente está com esse problema com a fonte de recursos 112, né? E eu abro agora para as perguntas. Era isso que nós queríamos demonstrar. Quem quiser fazer algum questionamento, alguma pergunta, por favor, se dirija ao microfone, porque as pessoas estão assistindo pela internet, tá bom? Obrigada. Bom dia. Veja bem, o que me preocupa, eu acho que não só a mim, mas a todos nós, é que se a folha já chegou a quase 19 milhões, né? E com as projeções dos professores que serão para o mês, com certeza passará dos 20 milhões. E aí, o que fazer? O que vamos fazer, né, Rominho? Eu devolvo a pergunta, né? O que vamos fazer? Acho que é unirmos, né? E lutarmos para que o orçamento ele seja melhorado, porque do jeito que está, as coisas, se está ruim, ficará muito pior. Então a gente tem que juntar forças, lutar em favor da instituição. Tá bom, obrigada. Alguém mais quer questionar alguma coisa? Quer que repita algum valor que não entendeu? Não? Então eu agradeço a presença de todos. Quero convidá-los para no próximo mês estar aqui presente na Biblioteca Central para a prestação de contas do mês de maio, como o magnífico reitor determina todos os meses, desde o começo de sua gestão. E encerro agora aqui na Biblioteca Central do Campus 1 a prestação de contas do mês de abril. Muito obrigada.